Depois de 14 horas de sessão, com protestos de opositores, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje a reforma trabalhista que segue para o Senado, né? Reforma que é um dos motivos aí dessa paralisação de amanhã. Foram 296 votos favoráveis e 177 contrários. Apesar da vitória, o governo Michel Temer não conseguiu atingir mais de 308 votos para sinalizar que tem o apoio necessário para aprovar a tão aguardada reforma da Previdência, né? Aliás, a Comissão Especial da Câmara, Vera, que discute a reforma da Previdência, adiou a última sessão de debates para o dia 2 de maio, atrasando em pelo menos um dia a votação do texto que deve ocorrer na tarde do dia 3 de maio. Eu vou começar esse tema com o Andreasa agora. O Andreasa, a votação de ontem mostra que Temer vai precisar intensificar um pouquinho mais essa pressão sobre o Congresso para aprovar a reforma da Previdência, essa tão aguardada reforma da Previdência, porque o resultado foi de fato meio apertado, né? Inclusive porque a reforma da Previdência consiste em emenda constitucional, ao contrário da reforma trabalhista, e exige um volume maior de votos. E não significa também que esses votos dados ontem para a reforma trabalhista estejam obrigatoriamente conquistados, que o governo possa contar com eles, também porque são reformas de compreensão diferente. Você vê que engraçado o Brasil, né? Até há pouco tempo, uma reforma como essa trabalhista, que naqueles pontos em que ela toca, devo dizer, mais ousada, não é a reforma trabalhista ideal, mas ela é mais agressiva na espinha em que mexe do que a previdenciária, né? Então, há pouco tempo nós consideraríamos no Brasil, o Congresso consideraria a reforma trabalhista, ainda que essa meia boca, espinhosíssima de se avançar. Só que, por comparação, a previdenciária e a trabalhista virou fácil para o Congresso, algo que se avança mais rapidamente. O grande problema é a previdenciária, curiosamente, menos pelo que ela representa do que pelo simbólico. Vocês entendem? Quer dizer, a reforma previdenciária proposta pelo governo foi tão mexida, ela foi tão adulterada da sua proposta original, que hoje ela é muito acanhada. Tanto que eu falo aqui que daqui a 3, 5 anos a gente teremos que discutir uma nova reforma. Só que o símbolo de se mexer na Previdência é tão grande que vira tabu, inclusive por ser emenda constitucional. Então vai ser, olha, eu vou repetir, vai ser muito difícil, e por isso vai sendo adiado. Vai ser muito difícil esse governo conseguir avançar com essa reforma da Previdência. Curiosamente, do ponto de vista político, esse governo precisa passar essa reforma. Se o governo Temer não passar a reforma previdenciária, ainda que essa meia boca, é um governo extinto. Ô Vera, e para passar a reforma da Previdência precisa de 3/5 dos votos, 308 votos, né? Então, 3/5 do plenário, né? É uma conta errada achar que faltaram só 14, porque realmente a dificuldade para aprovar uma e outra não é a mesma, não é similar, mesmo porque na reforma trabalhista muitos deputados mesmo tinham interesse, porque representam ali setores que estão interessados nessas mudanças, interessados em fazer que os acordos coletivos prevaleçam sobre a CLT e que algumas coisas sejam modernizadas. Então, é de outra natureza o desafio, mas ok, foi uma vitória do governo. O Rodrigo Maia está por aí cantando vantagem, dizendo que houve uma reorganização da base, não é bem assim. Houve um interesse que convergiu naquele momento. Vamos ver na votação dos destaques se eles vão conseguir manter o fim do imposto obrigatório, do imposto sindical obrigatório, que passou no projeto original como estava, mas que é objeto de destaques que vão ser votados na semana que vem em votação individual. No caso da reforma da Previdência, eu acho que o governo deve manter essa mesma mobilização que ele adotou, uma mobilização de chamar ministro por ministro e fazer uma marcação homem a homem, não por zona. Mesmo assim, houve defecções importantes em partidos. O PSB, por exemplo, votou majoritariamente contra a reforma trabalhista. Esse é um caso em que eu não acho que isso seja tomar lá da cá. Eu acho que o partido tem que ser chamado às falas e pegar as posições que ele ocupa no governo e falar: isso, vocês ocupam essa posição em nome de uma coalizão. Coalizão significa o partido governa junto, mas também vota junto nos projetos do governo. Se isso é feito às claras e com transparência, eu acho que isso é do jogo político, do jogo da representação parlamentar. Então, o PSB, por exemplo, hoje não é um partido do governo. Eu acho que deveria ser instado a se retirar do governo, porque não dá para ter essa
postura dicotômica. Você usufrui dos cargos e não ajuda o governo naquelas medidas que são importantes para retomar a economia, para retomar o ajuste fiscal. Isso não é bacana, isso não é viável, né? E você, Madu? Isso mostra quão fisiologista ainda é o nosso Congresso, né, a Câmara. Cerca de 80 deputados que seriam, teoricamente, da base governista, votaram contra nas reformas trabalhistas. Eu acho que agora o Temer, ele pode ter muitos defeitos. Agora, ele é um político experiente, principalmente desse tipo, dessa política de varejo aí, nessa baixa política, que infelizmente, Vera, acho que é toma lá da cá mesmo, né? Chute para acima, para baixo do pescoço, é tudo, tá valendo tudo. E eu acho que ele vai aproveitar esse período aí, antes de botar a reforma da Previdência em votação, para dar um aperto, um arroxo, principalmente com relação a cargos, né? Olha, ou vai votar ou vai perder aí os seus cargos, né? Os seus quintais, as suas capitanias hereditárias aí nos ministérios e tal. Eu não consigo ver, sinceramente, Vera, nenhuma componente, sequer ideológico, mas mesmo de coalizão, né, nesses partidos aí. O próprio PSB está desmontando, está cheio de denúncias, até contra o falecido candidato a presidente da República, Eduardo. Então, eu acho que o Temer vai usar o que ele sabe, né, o que está no almanaque, mas ele não conta para ninguém, para poder reagrupar, e eu concordo com o Andreasa. Se ele não votar a reforma da Previdência, o governo acabou. E tem que votar o quanto antes, né? Quanto mais demorar, mais difícil fica.